Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Bora bater papo sobre fofoca? Ah, é, fofoquinha com a gente mesmo, né? Fofoca com fundamento, então, é mais ainda. A gente está acompanhado, a gente sempre acompanha, né, as fofocas aí do mundo literário. Nem sempre a gente faz um episódio sobre isso, porque nem tudo vale a pena ir parar um tempo para ficar pesquisando e tudo mais. Mas esse é um assunto que vira e mexe vem à tona e é um assunto que nos interessa porque ano a ano ele volta à tona dependendo do personagem que ele abarca. E esse ano a gente vai tratar né, na verdade, vai tratar de dois atores que a gente gosta bastante. Então, acho que a gente resolveu trazer à tona aqui para a gente bater um papo e ouvir de vocês também o que vocês acham sobre isso, que é direitos autorais. Sim. Esse ano, para quem está acompanhando aí as notícias, né, cai em domínio público um grande autor brasileiro que é o Graciliano Ramos, né? Vocês já devem ter visto que um monte de editora já está anunciando, acho que já tem aí pelo menos, eu contei 10, se eu não me engano, edições de Vidas Secas que já foram anunciadas para sair, algumas já estão em venda. E outras vão sair ao longo do ano de outros livros dele. Inclusive, a Todavia anunciou um livro inédito, que nunca tinha sido publicado até então. E aí começou a sair notícia de que a família do autor estava um pouco revoltada, porque esse livro inédito tinha sido um livro que o autor não queria que nunca, né, ele tinha guardado ali na gaveta e para ele não era um livro para nunca ser publicado. Ele não queria que fosse publicado. Só que a partir do momento que cai no domínio público, está liberado para ser publicado. E aí agora virou esse imbróglio de discussão entre o que é público, o que é privado, e a questão, essa discussão do direito autoral, né? Que entra ano, sai ano, está sempre aí em debate. E a gente estava conversando, eu e o Caio, no nosso WhatsApp, em que a gente está sempre trocando fofocas literárias, e a gente ficou argumentando os dois lados, assim, a gente falava, não, porque isso aqui é realmente muito interessante. Porém, do outro lado, tem isso aqui também. Só que, e aí a gente ficava meio que o advogado do diabo dos dois lados. A gente falou, porra, cara, isso aqui deve dar uma boa conversa pra gente levar pro podcast e ouvir do pessoal também, porque eu não acho que isso aqui é uma conversa definitiva, né, para nenhum dos lados, assim. Tem muita coisa para ser debatida e a gente ainda falou que tem a conversa do Kafka também, que é um assunto que a gente está acompanhando. Na verdade, é uma conversa que vem de anos e anos e anos e ainda se debate muito, né? Sim, sim. É, inclusive, você comentou de um projeto do Clepsydra, que tá vindo aí? É um núcleo, né? Mas a editora mesmo é a Ex Machina. Só que a É Ex Machina, tradução tá. é do nosso querido Jacó, que a gente trouxe aqui no Verdade, já programa, veio aqui. né? É. Então é uma galera que se reúne e faz trabalhos muito bacanas e trata justamente dessa questão do testamento do Kafka e como ele queria ou não queria suas obras publicadas. Foi totalmente respeitado pelo Max Brod, né? Então, Porque essa é a grande questão, né? Então vamos voltar exatamente. para a história do Kafka. O Kafka era um cara que escreveu muito, mas quando ele estava chegando perto da morte, ele falou: "Cara, eu não quero nada publicado. Destrói tudo." E deu tudo na mão de um amigo dele. O amigo dele leu tudo aquilo e falou: "Cara, não tem como o mundo não ler isso." E foi lá e publicou. E aí, se o cara não tivesse desrespeitado o desejo do melhor amigo dele, a gente não teria nada de Kafka. É isso Isso aí. porque ainda tem coisa que nunca foi publicada, né? Que a gente sabe que tem muito Kafka que ainda não se conhece. E eu li o livro do. Eu fiz um vídeo, puta, quando a gente estava fazendo só as mãozinhas ainda, Uhum. eu fiz um vídeo em que eu comentei de um livro que diz que tem um Kafka na mão de um dono privado, que é o único, um Kafka único, assim, que nunca foi publicado, comprado por uma pessoa física. Então existe um Kafka único que tem um dono privado que só uma pessoa leu no mundo. Duas, com o Max Brod e essa pessoa que comprou. Então, assim, cria-se um imbróglio bizarro de dono, de autoria, Enfim, é muito maluco essa questão de direito autoral. É O que porque você acha disso tudo? Me conte. a literatura, ela entra, nesse caso do Kafka em específico, ela entra naquele ramo de ser um artigo de essas obras de arte, né, que esses milionários compram, né? Porque o objeto livro, ele tem esse valor simbólico, intelectual, ele tem essa mística, mas também existe um mercado de livros raros, edições raras,
Uhum. e de manuscritos, essa parada assim. É porque a gente aqui no Brasil não tem tanto essa conversa, mas lá pra fora é uma parada um pouco maior. Em relação ao Kafka, acaba sendo uma parada que a gente fica no fio da navalha, porque o Kafka, ele define o século XX, né? Ele define a modernidade dentro da literatura e dentro da filosofia, dá pra dizer, sociologia, a parada toda, tipo, ele virou um adjetivo, né? A vida kafkiana, sabe qual é? Tipo, é uma parada que é muito forte. E a gente não teria nada disso se ele tivesse o desejo dele respeitado das suas obras destruídas. Então a gente fica um pouco. É, é aquela coisa, né? Entre a cruz e a espada. Só que aqui no Brasil, particularmente, você tem a obra do Kafka editada pela Companhia das Letras, se não toda a obra que se conhece dele, que foi publicada, né, foi divulgada pelo Max Brod, liberada para publicação, uma boa parte, os principais livros, certamente. E só que você não trabalha esses livros, né? Ela fica ali na mão da companhia. Isso, o que é trabalhado muito é o processo e a metamorfose. O resto dos textos ele ficam bastante avulsos, assim. E na casa do Graciliano, eu acho que foi o mote da nossa primeira conversa, eu acho que ocorre uma parada um pouco parecida. Dele tem uma obra muito grande, as editoras estão correndo para lançar principalmente Vidas Secas, São Bernardo e É. Angústia, Uhum. mas ele tem uma obra muito grande que a própria Record, que tinha os direitos sobre a obra dele até então, né? É. Ela trabalhou algumas edições e tal, mas nunca teve uma pompa muito grande no trabalho dessas edições. Nunca Sim. teve um tratamento, né, de colocar o Graciliano como esse ator seminal para a literatura brasileira do século XX. E agora vai ser essa chuva de recortes da obra do Graciliano. Algumas editoras com maior potencial vão lançar mais livros, ou talvez até obra completa, que é o caso da Penguin e Companhia, que já lançou 3 de uma vez, numa tacada só. E só que é um projeto esteticamente muito regular, né? Eles têm aquela linha laranjinha de literatura brasileira, de ficção e tal. É uma coisa que não salta os olhos, mas as editoras que têm esse trabalho de maior porte estético, né, de trabalhar edição de capa dura, ilustração e tal, elas vão se debruçar sobre Vidas Secas, basicamente, talvez São Bernardo, que são as duas obras de maior alcance do Graciliano. E o meu medo é, tipo, ter um autor tão grande que vai ter a sua obra meio que reduzida a um, dois, três livros só. Agora que caiu em domínio público, que ela poderia ser, tipo, disseminado, sabe qual é? Eu acho que é sempre esse o meu maior receio. Em relação a autores brasileiros, principalmente, né? De, tipo, você tem a liberação da obra do cara e é um produto, ela vai pro mercado, as editoras vão querer trabalhar, só que elas só querem trabalhar um determinado título. Até porque editoras não têm um orçamento infinito, né? É muito difícil você publicar um livro. É caro também, tem seus custos. Então você tem que escolher bem. E aí, pensando nisso, num primeiro momento, eu vejo com algum receio a publicação desse livro infantil que a Todavia anunciou, sabe? Porque, apesar de ser parte da obra do Graciliano, eu não sei se é uma parte que, nesse momento da, da história, assim, faria, tipo, esse inédito do Graciliano viria como, pô, ainda mais uma editora que não publica livros infantis, sabe? Eles não têm isso no catálogo. Eu não sei até que ponto isso é maneiro, passando por cima do desejo do próprio Graciliano, que queria ter essa obra engavetada, e da família, assim. Eu acho um pouco esquisito como decisão de mercado como um todo. E aí me causa um pouco dessa estranheza. Ao mesmo tempo, eu penso também
na possibilidade da gente ter um pouco mais de fortuna crítica, né? Eu li recentemente o Vidas Secas, eu até falei no vídeo que eu li aí das férias, o Vidas Secas na edição da Record. É uma edição bem simplesinha mesmo, que é o que você falou. Acho que tem um pós-fácil. Assim, em matéria de textos críticos, eu fico pensando, por exemplo, quando o Orwell, lembra quando o Orwell caiu em, em- em- caiu também no domínio público, que aí começou a sair 1 milhão de edições, e aí a companhia lançou aquelas edições belíssimas, que, se eu não me engano, as edições que eu tenho dele, saiu assim, 8 textos críticos, Isso. saiu coisas incríveis de fortunas críticas das obras. Então eu vejo que, por outro lado, a gente pode ter talvez mais coisas mais interessantes do ponto de vista, né, de acréscimos ao texto, que a Record, eu vou ser muito sincera, está muito encostada desse ponto de vista, assim, tem feito o mínimo, porque o livro vende. Acho que a Sim, edição que sim, eu peguei já está na 20ª edição, assim, acho que sim. eu li que já vendeu milhões e milhões de livros, então, assim, a Record está encostada, fazendo o mínimo, vendendo o livro. E esse eu acho que é outro problema também que a gente tem no mercado, né? Quando a editora tem os direitos, ela faz o mínimo. Então, esse é um problema real que a gente tem, né? Então, eu concordo sobre a questão desse livro infantil. Eu acho que no total, no grande esquema da obra dele, eu até entendo porque ele mesmo talvez não quisesse que fosse publicado. E aí fica meio, destoa, né? Digamos assim, destoa um Exato. pouco do que ele fez. E aí ele talvez não quisesse essa dissonância e tudo mais. O meu maior interesse de ver várias editoras, talvez, interessadas em publicar ele, seja essa questão de o que vocês vão trazer a mais para a obra do Graciliano. Assim, a obra em si a gente conhece. O que vocês estão agregando, além de uma capa bonita e capa dura. Né? Tem muita editora que a gente sabe que vai colocar só uma capinha bonita, vai colocar as imagens e vender a 40, 50 reais. E o que mais? E é isso que eu tô esperando. Eu tô esperando ver o que vai vir junto, sabe? O que de fortuna crítica vai vir, o que de agregado aí, sabe? E é isso que eu espero. É, Fora isso, não espero grandes coisas, pra ser sincera. Eu só espero uma grande batalha de preço. Então, eu acho que esse é a grande parada. Tipo, o que eu fiquei pensando muito no caso do Graciliano é que a obra dele não reverbera só no meio literário. Nos anos 60 tem o filme do Vidas Secas, que é um marco pro cinema brasileiro, sacou? É um dos grandes filmes daquela década. O Graciliano, ele tem adaptações pro teatro, ele já fez parte do imaginário popular com música, sabe, sabe qual é? Tipo, como referência de música, como essa volta de uma interferência da literatura em outros modais artísticos. Que é até o que eu estava comentando em outro vídeo que eu falo sobre a poesia brasileira hoje e tal. O Graciliano tem essa força, ele tem essa capilaridade, porque pelo menos o Vidas Secas é leitura de colégio, sabe? Todo mundo conhece no colégio de alguma forma, pelo menos. O grande negócio é exatamente o que você falou. O que essas editoras que querem publicar o Graciliano vão aprontar com a obra dele? Porque eu sei que a companhia com a Penguin, né, nesse projeto, eles têm, eles têm por excelência, trabalhar com a consolidação do texto, trazer textos extras. Essas edições da Penguin, eu sou absolutamente apaixonado por elas. Eles têm um trabalho muito forte em relação a Sim. isso. Eu É. acho muito brabo. Mas a gente vai entrar numa seara que a gente falou aqui sobre o Henrique Ibsen, por exemplo. Eu peguei uma edição da Casa de Bonecas que é feita por uma editora que publica livros bolsonaristas. Vão contra, tipo, Ibsen, Molière, Brecht, tipo, vai contra tudo isso. Só que como está em domínio público e não existe um projeto editorial, o nome Ibsen, a única edição que eu tive acesso à Casa de Bonecas, sobre uma Casa de Bonecas, foi através dessa editora, a única que estava disponível na Amazon. Eu poderia ter pegado em sebo, lógico, né? Mas quando eu fui comprar um novo para mim,
Era a única edição disponível ali, à venda no catálogo. Então, tipo, acaba que é isso que mais me deixa ressabiado. Pô, são 10 edições de Vidas Secas, mas pelo que eu tive notícia, são pelo menos 15 editoras com projetos prontos. Acabou de virar o ano e os projetos estão prontos. Né? Durante o ano, com certeza, isso vai ser multiplicado num mercado que, pô, passa por seus problemas de identidade, inclusive, né? Uma coisa que a gente debate bastante aqui. Então, para mim, é um pouco essa questão de encaixar isso no contexto. Pô, o trabalho com a obra do Graciliano vai se resumir a reedições de Vidas Secas e mais 2 ou 3 títulos? O que acrescenta desrespeitar, né? A família falou em sacanagem, né? Usou a palavra sacanagem na entrevista que um dos familiares deu à Folha, se eu não me engano. É, pô, o que isso vai exatamente acrescentar na produção da crítica sobre a obra do Graciliano? Onde isso compõe? Ver isso, né, dentro de projetos, por exemplo, que a Todavia tem encampado com Antônio Cândido, em que ela está publicando todos os 17 livros do Antônio Cândido. Acabou de lançar um box luxuoso com toda a obra publicada do Machado de Assis. Sabe qual é? Qual é o fôlego desse trampo com o Graciliano para fazer um pouco de sentido? Eu acho que carece um pouco disso, sabe? E aí, se você consegue justificar, tipo, não, a gente tá aí fazendo um trabalho pô, de vanguarda na publicação da obra do Graciliano. Agora sim ele vai ser tratado com todo o amor e carinho que ele mereceu durante a vida toda e tal. Mas a primeira coisa que tu tem é uma família reclamando de sacanagem. Pô. É meio esquisito, sabe qual é? Sabe o que eu fiquei pensando? É, eu não li esse livro ainda. É, é um livro que está na minha lista, mas eu fiquei pensando muito que um livro do Graciliano que eu acho que vai marcar como as editoras, ou se as editoras vão levar a sério a obra dele, é o Memórias do Cárcere. Com certeza. Absoluta, sim. Então, assim, eu quero, dependendo de quem editar e como editar Memórias do Cárcere, é que a gente vai saber se elas estão realmente interessadas em publicar tudo e como. Porque esse é um livro político, é um livro engajado, é um livro que tem um cunho muito enviesado, se você for parar para pensar. Sim, Então, assim, a Record publicou, porque a Record estava publicando tudo. E também a Record tinha o domínio de tudo. Então você. E é um livrão também. Então você tem um monte de empecilhos, vamos colocar assim, para publicar Memórias do Cárcere. Né? É um calhamaço, tem todas essas questões políticas por trás. É, e aí eu fico pensando assim, a Todavia, né, que quer publicar o inédito, vai publicar o Memórias do Cárcere? A Pinguim Companhia vai fazer uma fortuna crítica de um Memórias do Cárcere? E aí é que eu acho que a gente vai saber se elas estão levando a sério a obra do Graciliano ou se elas estão pulando no bonde do domínio público. Eu fiquei sim, pensando muito nisso, que eu acho que é aí que a gente vai conseguir ter a nota de corte, sabe? sim. É o que elas escolhem publicar ao longo do ano e como. E eu acho que o Memórias do Cárcere, para mim, vai ser o corte definitivo. Eu acho que vai ser o livro que vai dar uma métrica muito interessante sobre como a imagem do Graciliano vai ser trabalhada a partir de agora. Uhum, Mas pensando em relação à fortuna crítica, quando a gente fala de fortuna crítica também para deixar bem exposto, né, para as pessoas, não é só você ter mais textos de apoio no livro. É como esses textos vão ser trabalhados dentro do contexto que foi o livro, sim, isso, é verdade. sacou? É. Porque é isso, né? A Record, ao mesmo tempo que ela publicava e tinha os direitos do Graciliano, ela também tinha os direitos do Olavo de Carvalho, sacou? É. E aí o trabalho de fortuna crítica da Record sempre foi um trabalho em relação à ficção brasileira, em relação a esses filósofos brasileiros que pululam por aí, sempre foi um trabalho muito
muito aquém, né? Isso é uma, é uma manifestação muito clara dentro do meio literário, não só para o Graciliano, mas para o Gabo, para o Cortázar, né? O Cortázar, pô, o, os Cronópios e Famas é um livro que é muito chatinho, seria muito maneiro ter um, uma fortuna crítica bem feita, e ela nunca estabeleceu isso como padrão. Então, Não, a Record é uma editora meio preguiçosa para essas coisas. Na real para mesmo, ela ficção sempre foi uma editora principalmente, preguiçosa para para muita ficção, coisa, assim. Ela tem grandes nomes no hall dela, mas aí ela se encosta nesses nomes. Mesmo o Gabo é um ótimo exemplo. A cada sim, 3, 6 anos, ela relança os livros do Gabo com capa nova. E é isso. E é esse o grande hall da Record, assim. Ela é uma editora relativamente preguiçosa para várias coisas. exato. E acho que é uma boa distinção essa questão de fortuna crítica. Bem colocado, é verdade. É só para saber quem e o que vai ser colocado dentro dessa fortuna crítica. E também não adianta virar e falar assim: ah, mas a editora tal fez um trabalho maravilhoso e ainda chamou um especialista que dá uma introdução sobre a obra. Não é só dar uma introdução sobre a obra, essa coisa, a É, depender do é especialista verdade. também, né? Muitas das vezes é um youtuber, Tem isso. Um sabe? booktuber, um Exatamente, Instagrammer, sei lá. sabe qual é? E tipo assim, É, é você conseguir dar contexto, você conseguir dar camadas e tratar essa obra da forma como ela deve ser tratada. E eu acho também que, pô, é muito chato ver isso. Mas eu tenho mergulhado um pouco mais nessa seara de que há uns anos atrás a literatura ela tinha muita parte no fazer artístico total brasileiro, sabe? E é muito brabo, tipo, hoje você não vê adaptações de Machado de Assis, do Graciliano, de Lima Barreto, de Maria Firmina, ou de hum, autores contemporâneos, tipo Elvira Vigna, Hilda Ilst, muito pouco, sabe? Tipo, tá um pouco distante. Eu acho que talvez o domínio público pudesse fazer parte também dessas adaptações, dessas novas possibilidades que a literatura abre, sabe qual é? Eu não... você diz adaptações, teatro, TV, Pra essas, tudo. É, sair da literatura. também sair, tá mais Uhum, envolvida com. Que, no final das contas, tudo é literatura, né? Tipo, tudo na vida é literatura de certa forma. Todo mundo conta uma história, todo mundo tá ali querendo toda a passar história. uma mensagem. Mas ver essas obras que estão soltas, elas podem ser adaptadas tranquilamente, que você não precisa mais pagar DA, sabe? Você não É, precisa mais pagar direitos autorais. E simplesmente nada acontece pirulito pão doce, sabe qual é? Tipo, não tem, sim, não tem nada. E, pô, eu acho que seria fantástico ver algum incentivo, que seja por parte das editoras ou por alguma lei de incentivo à cultura, alguma coisa assim, de algum benefício fiscal, qualquer coisa do tipo, de ver adaptações dessas obras, né? De ver releituras e tal. Seria muito maneiro de ver, sabe? Eu vejo que isso foi se perdendo ao longo do caminho por aqui e eu sinto que é um ponto em que a gente perde como público leitor de expandir esse público leitor, sabe qual é? Que é isso, é a concordo, referência, né? concordo. A pessoa vai ver e falou, pô, isso aqui foi baseado na obra do Graciliano. E, de repente, a pessoa se interessa por Graciliano e vai descobrindo um monte de coisa mais pra frente. E digo mais, vendo a família, as entrevistas que eu li com a família, né, agora nessa época aí, falando de direitos autorais, me pareceu uma família muito aberta até a abrir mão de algumas coisas, dependendo do que as editoras queriam fazer, assim, nessas questões de adaptações, eu imagino que fosse uma família muito aberta para conversar sobre isso, assim. Não me pareceu uma família desesperada, assim, meu Deus, a gente vai perder o dinheiro. Não me pareceu em nenhum momento que era isso que a família estava debatendo, entendeu? O Uhum, negócio deles era principalmente essa questão de publicar um livro que ele não queria que fosse publicado, e agora eles perderam o direito de dizer que não podia mais. Isso parecia que era algo que realmente os deixou chateados, e assim, beleza, o jogo tá jogado, acabou, já foi, não tem muito mais o que fazer.
Mas eu concordo. Inclusive, eu estava pensando, a gente estava falando, a gente fez um Isso é Cinema não faz muito tempo. Não, a gente não fez. A gente ia fazer um Isso é Cinema para discutir os filmes brasileiros que talvez que tinham sido indicados pela Ancine para talvez ir para o Oscar. Lembra disso? Isso, E a sim. gente desistiu de fazer porque basicamente a gente achou tudo meio mais ou menos. E aí a gente comentou, puta, tem muita biopic, né? O cinema brasileiro tá fazendo muita Muito, coisa. muito. Nossa Porra, tá Senhora. chato, assim, tá ficando chato. E aí eu tava pensando que, cara, tem tanta literatura contemporânea que é quase que você lê, quase como um roteiro, que, assim, seria incrível se a gente pudesse, na velocidade que, por exemplo, Hollywood adapta livro, seria incrível se a gente pudesse fazer a mesma coisa, sabe? Adaptar na mesma velocidade literatura contemporânea para o cinema e fazer esse casamento tão rápido. Eu acho que a literatura ganharia muito com isso, de trazer a galera, porque própria Socorro Racioli, por exemplo, para mim, os livros dela são quase roteiros, cara. Para mim é um cinema. Você imagina tudo ali na sua cabeça. Total. É, eu acho que assim, direitos autorais ou não, já seria algo para a gente pensar, entendeu? Já é algo que o cinema perde muito em não olhar para a literatura contemporânea. De novo, Sim. direitos autorais ou não. Eu entendo que tem toda uma questão aí de direito e tal e tudo mais. Mas, enfim, fugimos do assunto para variar. Mas, Mas eu acho que existe um gancho importante. Eu ainda não assisti, mas tá na minha lista de próximos assistidos. Mas acabou de sair um trabalho em vídeo sobre o de um hospício, Diário do Hospício. O livro da. do Lima Barreto. Não, 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 perdão. O livro da Arbex. Ah, O Diário do Hospício é o livro do Lima Barreto, né? Eu tô confundindo um com o outro. Mas tá. que fala de colônia em Minas Gerais, saiu um trabalho em vídeo na Netflix. Holocausto Brasileiro. Holocausto Fui olhar Brasileiro. para ele. Ah, E eu acho que a gente perde muito em não fazer uma intertextualidade com o Diário do Hospício do Lima. E o Diário do Hospício do Lima tá em domínio público há um tempo já. Sacou? Que é um relato, fato, sabe qual é? fato. Lógico, é um trabalho de reportagem contra, contra um relato ficcional, baseado em anotações de diário dele e tudo mais. Mas ainda assim, existe uma possibilidade de intertextualidade a ser trabalhada, sabe? Tá aí. Uhum. Há anos já tá em domínio público, sabe qual é? E aí, tipo, o trabalho da Arbex é completamente louvável e merece todas as loas e honras e tem que estar lá, beleza. Só que são links que são de autores muito populares, muito grandes, poderiam ser feitos, inclusive, para a disseminação da ficção como essa ferramenta de sensibilidade, de mostra da realidade, de denúncia, essa ferramenta política, sabe qual é? Para não ficar só naquele barato de tipo, ler é muito bom porque a gente aprende mais palavras. Não, ela tem uma utilidade para a vida, ela tem uma possibilidade, sacou? Uhum. Não vira programa de literatura do GNT, que é isso. Ler é muito bom, porque no meu tempo livre eu aproveito e ganho conhecimentos sobre ações, organização e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, Mas vem cá, com exceção do Machado de Assis, que é Machado de Assis, o que eu tenho reparado, e é pura impressão pessoal, corrija-me se você acha diferente, e quem está ouvindo também, corrija-me se vocês pensam diferente. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tem um boom de direitos autorais quando eles caem, um boom de publicações e depois um grande esquecimento. E aí o Machado de Assis, por ser Machado de Assis, e aí talvez por ter uma questão também de discussão de escola e tudo mais, tá sempre na boca do povo. Mas tem muito autor, o Lima Barreto é um, o próprio George Orwell, quando caiu em domínio público, teve um monte de edição, agora tem uma outra, mas mesmo assim as editoras não publicaram tudo dele, publicaram
A Fazenda e publicaram 1984, mas tem uma porrada de livro dele que não saiu mais. É, assim, essa é isso que a gente está dizendo aqui, essa é a minha preocupação, Graciliano Ramos, e aí por isso que eu falo, eu acho que Memória do Cárcere vai ser a nota de corte. Sim. O que vocês querem fazer com o cara, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa corrida, esse afã, esse desespero das editoras, assim que cai, né, os direitos, e depois parece que elas esquecem que tem mais coisa para fazer. Porque daria, esse negócio que você comentou, do Lima Barreto, essa conexão, por exemplo, do Lima Barreto com a Daniela Arbex, você poderia pegar um domínio público que é. Porra, o Lima Barreto não é qualquer bosta, entendeu? É um Lima Barreto. É Primeiro, gigantesco, que é isso? você poderia pegar um grande nome da literatura brasileira para linkar ele com um grande nome da literatura contemporânea e crescer os dois, entendeu? Isso aí. É, por que não? Por que não fazer isso? Porque que a gente só ganha, a gente só tem a ganhar com essas coisas. E aí eu fico pensando, o que as editoras querem quando elas publicam as coisas isoladas uma das outras, sabe? É, eu não sei, eu fico. Enfim, é algo que quanto mais a gente conversa, mais eu tenho perguntas, entendeu? E menos Sim, respostas, sim, basicamente. perfeito. Eu acho que assim, eu vou falar uma parada aqui que vai ser um papo de doidão, né? Hum, Voltando do uhum, carnaval, você lança uma dessa. Mas as perguntas que a gente tem a fazer são as respostas, sacou? Porque elas delimitam justamente aquilo que a gente enxerga como um espaço vazio, espaço a ser ocupado, que a gente precisa que seja ocupado. Eu acho que essa é a questão em relação a essas publicações. Tipo, nós sabemos que a Penguin tem uma linha editorial que é desse jeito. A gente só não sabe qual vai ser a extensão da Penguin em relação à publicação e tratamento da obra do Graciliano, mas já, já mandou três para dentro, os três mais famosos. uhum. Né? Tava dado, esses aí estão dados, esse aí tá bom. Quero ver o que Exato. mais. Aí vem a Todavia com um livro, eu não lembro qual, não sei se é o Vidas Secas, mas tem um livro dele já publicado, e esse livro infantil inédito que causou Uhum. essa polêmica maior. E aí você tem Antofágica lançando Vidas Secas, tem umas editoras pequenas que a gente não sabe nem a origem delas direito lançando, principalmente Vidas Secas, Acho que esse é o principal que tá sendo lançado sacou? a Vidas Secas. É o grande marco, né? Em É. relação a alcance. Mas a gente não sabe exatamente onde essa parada vai acontecer, onde ela vai parar. E, quer dizer, a gente desconfia, a gente tem um caminho que não é legal, mas a gente não sabe. A gente vai acompanhar isso de perto com o Graciliano, mais um autor, né? E como ele vai repercutir, como ele vai aparecer. Meu ponto é basicamente esse, tipo, é isso. Vai, vai transformar a literatura como um produto, tão somente produto, não reclama quando o mercado literário estiver sofrendo porque você não consegue publicar, você não consegue crescer, você não consegue, sacou? Eu acho que é uma coisa e outra, assim. Uma coisa está muito linkada à outra nesse sentido, de fomento à cultura e o próprio mercado, como ele tem se comportado. É um mercado que tende a encolher, pô. É um mercado que se beneficiou brutalmente da maior miséria que a gente passou, muito provavelmente que a gente passou na vida, que foi a pandemia. Uhum. E depois disso, ele não consegue. Ele não consegue. Sendo que que literatura brasileira é uma parada extremamente potente. A gente tá vendo isso agora. A gente tá falando sobre Graciliano. E veja só, a gente falou do carnaval e a gente viu que Isso aí. a gente teve o enredo baseado num defeito de cor. O livro na Amazon, ele estava custando, e a gente sabe disso porque a gente está lendo o livro no Clube Porradeiro de Leitura. Estamos indo para o segundo encontro. No começo do encontro, no começo do ano, o primeiro encontro foi no começo, foi em janeiro. No começo do ano, o livro estava custando R$ 75. Eu olhei
Antes do carnaval, ele estava custando R$ 95. Depois do carnaval, ontem, ele estava custando R$ 100. Esgotou na Amazon. Então, assim, tem quem compre. Se você consegue, se você faz um projeto decente, se você coloca, se você põe para fora, se você, sabe, mostra um produto para as pessoas, se você. Porra, ele é um livro, a gente está falando de um livro de 900 páginas. Sim, 900 páginas de um livro que foi reduzido ao enredo de uma escola de samba, entende? Então, assim, aí teve outro caso também, teve o caso do livro do que a Vanessa comentou no BBB, também ficou esgotado, as pessoas pesquisando o livro pela primeira vez na Amazon, ficou esgotado. Então, assim, a gente está dizendo sim, é um mercado que está constantemente reclamando de que está encolhendo, né? Não tem busca, a gente tá sempre, pô, não, porra, é difícil, os livros estão caros, verdade, tá foda. Então, beleza. Então, vocês talvez precisam fazer um trabalho melhor de como vocês estão ofertando esses livros para quem, com quem que a gente está conversando, para onde a gente está levando esses livros. Porque, claramente, dependendo de onde a gente chega, as pessoas se interessam. sim, Agora, vocês ficam falando com as mesmas pessoas o tempo inteiro? Aí é sim. complicado. E Ninguém vai também, comprar 15 edições de Vidas Secas. exatamente. E também é bom salientar, né? Que a gente não está colocando a responsabilidade disso nas editoras. As editoras não têm. As editoras publicam livros e vendem seus livros. É um Uhum, mercado. uhum. Eu acho que existe uma questão até de estratégia editorial que me parece bastante agressiva, bastante predatória, quando você não publica livros infantis ou você não tem no seu catálogo um grande book de livros infantis, mas você se apressa para pegar um Graciliano, Uhum, porque ele acabou entrando em domínio público e você vai embarcar nesse hype. Sabe qual é? certo. Eu acho que existe a questão predatória da multiplicação de edições de Vidas Secas, por exemplo. São 10 ou mais, muito provavelmente mais do que isso ao longo desse ano, dentre outros livros. E existe essa parte predatória de você querer atingir uma fatia de mercado que não é a sua. Não é. Ponto. Você pode pesquisar no catálogo da editora que não é. Mas como você quer dar o tiro certeiro no mercado e apresentar e se apresentar, sei lá, como salvador da literatura brasileira, dos clássicos, lançando um box de R$ 3.000 com tudo do Machado de Assis e lançando uma obra inédita que provoca rancor na família do cara, sabe qual é? Isso também não me parece uma postura responsável em relação à literatura, ao mundo literário, ao mundo dos livros, que os editores dizem tanto defender, sacou? Uma coisa é você ter dificuldades de mercado, que a gente sabe que todo mundo tem. Outra coisa é você se apresentar dessa maneira. Então, tipo, cada um sabe o que faz, só que a reclamação sempre vai bater no teto de vidro de quem tá, tá reclamando também, mano. E é isso. É isso. Não tem muito o que fazer. Exato. Eu digo assim, mercado tem. Eu acho que mercado tem. As pessoas vão comprar, vai ter edição de R$ 3 de Vidas Secas que vai vender, vai ter edição de R$ 300 de Vidas Secas que vão vender, mas ninguém vai comprar as 15. Então, eu acho que é uma questão da gente pensar aí o que vai acontecer no futuro e se precisa de tudo isso. E o que a gente quer fazer de Graciliano? A gente quer que todo mundo leia Vidas Secas, a gente quer que todo mundo leia Vidas Secas e mais alguma coisa, a gente quer que todo mundo discuta Graciliano, além de Vidas Secas. É isso que eu quero entender o que as editoras estão buscando. E eu ainda não entendi, mas enfim, ficaremos de olho esse ano para ver para onde a gente vai. É essa parada. E, pô, vamos ler Graciliano, galera. Vou fazer um projeto aqui de leitura. Não, sacanagem, não aguento, não. Mas Cara, vamos ler. O cara é muito não, foda. não, não fala de projeto de leitura, É, pelo amor de Deus. exatamente. Muita coisa rolando já. Muita coisa real. Pois muito bem. Um episódiozinho bate-papo, só pra gente botar esse papo nosso aqui, que a gente estava tendo essa conversa no WhatsApp já faz um tempo já, que a gente está indo e vindo no WhatsApp aqui, falando de direitos autorais, de Graciliano, de Machado e tudo mais.
E aí fica para vocês, o que que vocês acham dessa conversa? Vocês estão acompanhando esse papo todo de direitos autorais, de Graciliano no Brasil? E deixa aí nos comentários se vocês estão vendo no YouTube. Se não, vai lá no YouTube comentar pra gente, deixa no Spotify. O que vocês acham dessa conversa? Pró-direitos autorais, contra direitos autorais. Estão buscando alguma edição especial de Graciliano Ramos? Estão esperando alguma edição especial de Graciliano Ramos? E eu acho que é isso. Estamos aqui para conversar e vamos acompanhar esse ano para ver o que vai acontecer. Tô curiosa. É essa parada, vamos vendo. Tudo muito recente, muitos passos a serem dados, É, mas estamos de olho, sempre. é isso. Temos episódio Temos episódio. e tchau. Tchau.